Bom dia, como estão todas, todos, todes? Está tudo bem? Desejo que sim. Vamos às senhas diárias para hoje. Terminou o mês de maio, um mês bonito do outono, começou junho, com sua característica de frio aqui no sul do Brasil. Dias mais chuvosos, mais cinzas, mas também tem coisa muito boa, como por exemplo o pinhão da araucária, o fruto da araucária, a semente da araucária. É muito gostoso, né? Tanto cozido quanto assado. É o mês da bergamota, que o gaúcho gosta de descascar e comer, pegando um solzinho, lagarteando. Mas em qualquer situação, como sobremesa, até quando dá vontade de assim, dar um gostinho da boca, né? Vamos então às senhas do dia 1º de junho de 2023, o mês 6 do ano. Significa que estamos nos aproximando da metade do ano. O tempo passa muito rápido. A gente tem que ser cuidadoso com o tempo, para não ficar desperdiçando o tempo com coisas que têm valores, às vezes, muito desviados da verdade, assim. Valorizamos, às vezes, coisas meio superficiais, gastamos um enorme tempo, enquanto as coisas fundamentais a gente fica esquecendo, adiando. Eu nunca esqueço mais do dia em que meu pai disse: amanhã nós vamos pescar. E passamos 3, 4 horas na beira do rio, de riachos, e pegamos alguns peixinhos que dava para comer, fritar. Tinha um tamanho suficiente, pequenininhos, a gente jogava de volta. Mas o que mais valeu foi o tempo juntos. Isso é inesquecível. Então hoje, 1º de junho, uma quinta-feira, o 5º dia no Pentecostes. Pentecostes foi domingo, quinta-feira, o 5º dia da semana, 5º dia no Pentecostes. Pentecostes a gente deveria valorizar, porque é a revelação do amor de Deus no coração da gente e das outras pessoas, do mundo, da sociedade. E a sua proposta. Hoje tem um texto muito interessante, bonito. Os textos dos últimos dias são bastante grandes, mas é bom de ler porque eles não falam diretamente do Espírito Santo, mas de maneira indireta como ele se revela. E não é com mágicas, é com sentidos, com proposta, com preceitos, com valores de reino de Deus. E por isso o título que eu dou para estas senhas, para versículos e texto, é: o reino de Deus é piquenique. Faz muito tempo que eu não faço piquenique, não ouço, e não é mais assim uma moda, mas tem pessoas que fazem nas praças, e às vezes vão para um lugar mais isolado, estende às vezes até
uma toalha grande, um lençol não, uma coberta, um cobertor na grama e põe a comida ali em cima e quem tiver com fome vem ali, pega uma comida, pega uma bebida e fica sentado, ou vai caminhar, ou fazem grupinhos e conversam, comendo, bebendo. O reino de Deus é piquenique aberto. Pode chegar qualquer um. Japonês, chinês, indígena, branco, europeu, africano. Piquenique aberto. Isso é importante. Quando se está conversando com gente que se fecha num gueto, né? Como os judeus queriam fazer, se achando os melhores da terra. E nesse piquenique aberto, a vida é servida à vontade. A vida é servida à vontade, com comida de tudo que é tipo, de todas as culturas, de todas as culinárias, de todos os gostos, de todas as religiões. Eu disse que o primeiro texto vai falar. O reino de Deus não tem essas restrições e frescuras da lei judaica. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ontem o tema foi a alegria. O Espírito Santo inspira alegria, bom humor, sorriso, e nisto a solidariedade, etc. E eu tive que falar, para falar sobre alegria, eu tive que fazer a contraposição. O mau humor, a ranzinzice, o amargor de certas pessoas, de certos grupos. Foi pesado ontem. Hoje, como eu vou falar de piquenique aberto, em que as pessoas se servem à vontade de qualquer coisa, eu vou ter que contrapor com a etiqueta. A etiqueta, assim, eu não sou contra a etiqueta. Ter, assim, preceitos higiênicos, de respeito ao outro, ou que facilite, por exemplo, se num piquenique tem suco de uva e cerveja, eu não vou poder servir o suco de uva, a cerveja no mesmo copo. Os gostos, ou suco laranja, e depois champanhe, não dá. Então tem que ter 2 copos. Eu não estou falando contra esse tipo. Eu estou falando de frescura. Vocês já foram a um jantar, assim, da classe média alta? É muito chato. Ou uma festa que o comportamento tem que ser tudo na caixinha. Não pode dançar assado, não pode segurar o companheiro de dança, a companheira de dança de certos. Festa boa é em que você se solta, pula. O reino de Deus é piquenique aberto, em que a vida é servida à vontade. A vida é o desejo de Deus, a vida plena, à vontade. Não com direito a ódio e mal, mas à vontade, a vida, a vida. Essa é a proposta do piquenique, que é o reino de Deus. Eu até imagino que delícia, né? Uma toalha, quadriculada ou não, com comida de todos,
todas as culturas e gente chegando, gente diferente, gente igual, gente preta, branca, indígena, asiática. E a gente aprender juntos, bater papo, dançar se quiser. O primeiro versículo para o dia de hoje, que as senhas indicam, vem do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8. Ele tragará a morte para sempre. Também a morte das limitações por frescura humana, por preconceitos humanos. E a morte da injustiça, da violência, como a praticada com Jesus. Mas ele vencerá a morte para sempre. Isso é o reino de Deus, para sempre. Não pense só na sua morte. Tem gente egoísta que, só pensa em si, não consegue pensar em termos maiores, para os outros, para as outras, estruturais. E o segundo versículo vem de Filipenses 3, versículo 12. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, da sua vitória para a morte. Ele tragará a morte para sempre. O poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos. Tem gente que só quer viver, só pensa na coisa boa, a minha ressurreição. Mas e a cruz? E continua o versículo, e me tornar como ele na sua morte. Vencendo, sendo a promessa da vida que vence a morte para sempre. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição diante da morte. Para viver já nisso, para compreender isso, para sentir isso. Essa vida que vence a morte. O amor que vence o poder, às vezes que apavora, né? O poder da morte. Eu lembro muito de uma cena de um filme, Hair, que é um musical. Tem uma moça na casa de uma família rica, essas cheias de frescura, né? Que tem até segurança enquanto jantam de noite. E um hippie novato se apaixona por essa menina da família rica. E aí os hippies vão lá, entram na festa, conseguem entrar, mas estão ali do jeito deles, se divertindo, porque todo mundo tinha dúvida, mas quem é que convidou eles? Ninguém tinha convidado. Mas a moça, ela era assim de coração meio hippie, mas a família dela era careta, como se diz. E durante a janta, um deles, um ótimo cantor e bailarino, sobe na mesa, fala que o amigo está apaixonado pela mulher, eles vão pôr ele para fora, e daí ele diz, vocês não estão entendendo, nós estamos falando de amor aqui. Vale a pena ver o filme e essa cena. A oração é escrita por Friedemann Schäfer. Do pó fui formado, e ao pó
eu voltarei. Mas durante a noite me alimentarei, durante a noite, dos medos, das solidões, das dúvidas, me alimentarei da mão de Deus nesse piquenique, para que eu não me... Quer dizer, esse piquenique que Deus me oferece, mesmo na escuridão da noite, eu me alimento dessa esperança do piquenique aberto, onde a vida é servida liberalmente. Para que eu não me assuste, ele me cobrirá mansamente e me ressuscita através de Jesus para a claridade do dia. Lindo, né? Poético. O primeiro texto vem de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 a 18. É o texto que me inspirou a palavra piquenique, por causa do lençol, por causa da coberta com comida que é baixada do céu. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus, os não-judeus. E aí eles ficaram indignados, que negócio é esse? Os não-judeus recebendo a promessa de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram dos partidos dos circuncisos o criticavam Pedro, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Esqueci meu chá lá na mesa. Você comeu com pecadores, com gentios, com gente não crente. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope. Era uma cidade, eu acho que era o povo ali em redor, que não era judeu, era meio grego, era grego. Eu estava na cidade de Jope orando e caí em êxtase, em meditação, e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Que imagem interessante, né? Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, aves do céu, vários tipos de comida, de animais, assim, porque os judeus tinham um negócio aquele dos animais impuros, por isso não podia comer carne de porco. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. As leis farisaicas, judaicas. Mas a voz do céu falou uma segunda vez: não chame de impuro ao que Deus criou, purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então tudo foi recolhido ao céu. Deus, pelo jeito, encheu o saco com aquela lei, então deixou recolher o piquenique. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia, uma outra cidade. Mandaram 3 pessoas para ficar com ele, aprender com ele, ajudar. O Espírito me disse que não hesitasse em eu aceitá-los, ir com eles, viajar, trabalhar. Estes irmãos também foram comigo, outros que estavam na casa. Entramos na casa de um certo homem.
ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, e ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos de sua casa. Este homem não era um judeu, tá? Manda o Pedro vir aqui que ele vai te dar uma mensagem que vocês também vão participar da fé nesse Deus, libertador dos escravos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como fez conosco, no princípio, lá em Jerusalém. Então, me lembrei que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom do Espírito, da fé, da esperança, do amor, que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus. Aqueles cristãos judeus que achavam que todo mundo tinha que ser judeu. E diziam: Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios, aos diferentes de nós. Um piquenique descendo do céu, comida de todos os povos, a vida é servida à vontade. Para todos, para qualquer um. Não precisa nem ser exatamente da mesma religião, não precisa ser da mesma raça, da mesma cultura. E obedecer leizinhas frescurinhas. É a vida que interessa. Para todos e todas e todes. O segundo texto é a continuação do texto onde o servo de Abraão vai comprar uma mulher para o filho de Abraão. É terrível, eu sei, mas era a realidade machista dos judeus do Antigo Testamento. Não só, na verdade, toda aquela parte da Palestina ali. Na Grécia também era machista, mas era um pouco diferente, um pouco menos machista. Até entre os romanos era menos machista. Os judeus eram bastante machistas. Não todos, é claro. Jesus, por exemplo, não. Mas as leis judaicas é um horror. Vamos ver no texto. Gênesis 24, 58 a 67. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem que te comprou? Ela disse sim. A Rebeca era muito novinha, tá? Mas era bonitinha. E era muito assim, muito disposta a servir. Ele comprou uma mulher bem escolhida. Desculpe, me dá vontade de dizer, filho da mãe, né? Comprar uma menina. Mas naquele tempo eles nem achavam isso uma coisa indigna. Bom, eram famílias ricas, né? Tanto a do Abraão como essa do... Como é que era o nome do pai da Rebeca ainda? O Betuel, uma coisa assim. Aí a família despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca. Ela se despediu da ama dela, ela tinha uma serva, do servo de Abraão e dos que a acompanhavam. E abençoaram Rebeca. A Rebeca estava indo embora. Ela tinha sido vendida. Abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, a família dela, que você cresça
nossa irmã. Ela era muito nova. Eu não quero dizer assim a idade dela, mas muito nova. Olha, não sei se 12 anos. 12. Quem sabe até 11. Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares e milhares, para ter bastante filhos. Tadinha. E que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. A mentalidade da guerra. Né? Então Rebeca e suas servas, ela tinha empregadas. Se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem que as comprou, servo de Abraão. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaac tinha voltado, Isaac era o futuro marido dela. Voltado de Beer, lá e Roi, uma cidadezinha, uma região, pois habitava no Negueb. Não sei se é o Negueb deserto. Acho que tinha outra Negueb na região da Palestina. Certa tarde saiu do campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu o Isaac vindo nos seus camelos. Ela desceu do seu camelo e perguntou ao servo de Abraão: quem é essa gente que vem vindo pelo campo, pela estrada? É meu senhor, respondeu o servo. É o Isaac, o teu marido, para quem eu te comprei. Então ela se cobriu com o véu, tradição árabe, né? Depois o servo, árabe e judaica também. Pode ser até bonito, mas é submissão, né? Eu me guardei para ti. Que coisa. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito, que comprou a garota. Então Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, no quarto da mãe, fez dela sua mulher. Entenderam? E a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Ele era órfão da mãe, a mãe tinha morrido. Levou a pobrezinha da Rebeca para lá. E ali a fez sua mulher. Uma realidade totalmente diferente da nossa, que eu visse se repetir hoje em dia, eu denunciaria imediatamente a polícia. Mas era a cultura deles lá que fazia. E em alguns lugares do mundo, eu não sei, mas em alguns lugares muito machistas, isso se faz ainda. E as mulheres se submetem. Nem todas se submetem, tá? Às vezes elas são submetidas à força. Muitas vezes. Mas que se revoltem. Porque a vontade de Deus não é ser isso aí. A vontade de Deus é ser um piquenique aberto, em que a vida é servida à vontade, a vida plena, abundante, de pessoas livres. O amor é o principal do piquenique. Amor de verdade. Também a dignidade e liberdade das mulheres. Um grande abraço, um bom dia a todos